Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Dessa vez trazendo aí uma novidadezinha, uma série para falar sobre formulários. Formulário aí, muita gente já trabalha um pouquinho, tem gente que tem uma certa resistência para trabalhar com formulários. Porque parece que é um objeto muito difícil de ser trabalhado, mas ele é bem simples, pessoal. Então, pensando aí na dificuldade que algumas pessoas têm em trabalhar com formulário, é que eu tomei essa decisão e passei, então, a trabalhar em cima dessa nova série. Tá legal? O formulário, pessoal, nada mais é do que uma parte do nosso documento HTML, só que essa parte, ou essa seção, ela contém vários inputs, várias entradas, né? Nós teremos campos do tipo radio buttons, checkboxes e por aí vai. Então a minha intenção com essa série é mostrar bem devagar, bem tranquilo, como que você pode trabalhar com formulário. E eu espero que você curta bastante essa série aí. Se você gostar da nossa série aí também, se inscreva no canal também e nos acompanha, tá bom? Manda sugestões lá se puder, na medida do possível, né? Assim, dentro daquilo que eu conheço, eu posso estar também ajudando você, né? Então vamos lá iniciar o nosso arquivo. Então nós estamos aqui com o Notepad++, você já conhece um pouquinho do Notepad++, se você tem visto algumas das minhas séries. E aí com o nosso amiguinho aqui você vem em linguagem, HTML, e aí você clica em HTML, tá bom? Então nós vamos colocar aqui a sintaxe básica. Então você abre e fecha o HTML. Vou começar aqui uma seção de cabeçalho. Vou colocar aqui o title, que é o título para o nosso documento. Eu vou colocar aqui série, até com acento aqui, série formulário, né? Acho que tá bom assim. Não vamos se preocupar tanto com acentuações assim também, né? É meio que exagerado. Então esse aqui é o nosso amiguinho body, é o corpo do nosso site. E aqui, pessoal, é que nós vamos inserir o nosso formulário. Então o formulário, ele tem início assim, form. Essa é a tag que você vai usar. E o formulário, ele tem também alguns atributos. Então nós começamos assim, form, damos um espaço. Vamos informar qual vai ser o nome desse formulário, até porque assim, em uma página você pode ter vários formulários, então é interessante que cada um deles tenha uma identificação e a gente vai identificar esse nosso formulário pelo nome dele. Utilizamos a tag name e aí podemos passar aqui um nome para o nosso formulário. Isso é legal porque quando você for tratar o nosso formulário em arquivos posteriores, por exemplo, você vai usar um JavaScript para fazer a validação dos campos do formulário. É interessante você iniciar, né, pelo nome do formulário também. Tá? Então vai ser FRM cadastro. Né? Isso aqui é só um exemplo. Depois você vai colocar o action. O que é o action? O action é um atributo onde você vai especificar qual vai ser o arquivo destino dos dados do seu formulário. Imagina que você vai preencher alguns campos do formulário. E aí, quando você pressionar o botão enviar, os dados que você colocou no formulário, eles vão ser enviados para algum lugar. Esse algum lugar é um arquivo que pode ser um arquivo PHP, pode ser um arquivo .asp, né? E aí a gente tem que falar aqui o nome desse arquivo que vai receber esses dados do formulário. Eu vou colocar aqui cadastrar. Eu vou deixar aqui por enquanto PHP. Nós não vamos chegar a usar isso, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo mesmo. Então eu vou mandar esses dados para esse arquivo. Se tivermos assim uma boa oportunidade, talvez um pouquinho mais para frente, eu posso também estar mostrando como é que isso vai acontecer, de você de repente criar o arquivo cadastrar, receber esses dados e exibir na tela e depois pensar na parte do banco de dados também para você poder fazer um cadastramento, tá? Mas por enquanto eu vou deixar aqui o destino, que vai ser cadastrar.php, e além de você colocar o name e o action, você também tem que falar sobre o método. O nosso formulário ele tem dois métodos. São métodos para envio dos dados. Então você vai trabalhar aí com dois métodos. Você vai ter um método chamado get,
Esse método ele é utilizado quando você quer passar poucas informações pelo seu formulário. Normalmente fica aí em volta de 1024 caracteres, né? E esses dados eles são passados na barra de endereço do seu navegador, tá? Não é uma forma tão segura de passar dados, mas funciona em alguns casos, né? E para quem já trabalha com PHP, sabe que ele tem uma grande utilidade. Mas nós não vamos mexer com ele, vamos trabalhar com o método POST. Vou colocar até em maiúsculo aqui para a gente deixar, né, um pouco mais destacado. Pode ficar em minúsculo, tá? Mas eu vou deixar em maiúsculo mesmo. POST. O POST, diferente do GET, ele não tem uma limitação tal como aquela que ele tem, tipo assim, 1024, né, caracteres. Então você vai utilizar o POST para passar uma quantidade muito maior de informações, muito maior de dados. E ele é legal porque ele é bem seguro. Os dados eles não são passados na barra de endereço do seu navegador. Então, é como se ele criasse um outro caminho para poder passar esses dados, né, para que possa chegar até esse arquivo aqui. E o usuário não vê isso assim, né? O usuário comum não vai ver esses dados. Quem vai conseguir capturar esses dados vai ser, por exemplo, o programador, vai ser a gente mesmo, né? O programador que vai saber como pegar esses dados e tratar eles. Talvez um pouquinho mais para frente eu mostre como que você pode estar fazendo isso também. Então, colocou aqui um método. Vamos usar sempre o POST aqui nesse caso, que é o método mais seguro, né? As informações são passadas de forma mais sigilosa. E aí eu vou fechar a nossa tagzinha aqui, a primeira. Veja que o nosso formulário também tem uma tag de fechamento, por isso apareceu /form aqui para mim, tá? Isso acontece porque eu habilitei uma função aqui do Notepad e essa função ela autocompleta para a gente aqui. Se você quiser ver, é assim. Você vem em configurações, preferências, e aí você tem aqui uma guia, deixa eu só puxar um pouquinho para cima, chamada de autocompletar. E aí você pode marcar o autocompletar e aqui você tem o que pode ser espelhado, digamos assim, né? Completado, né? Você marca esse. Então, quando você abrir parênteses, ele fecha sozinho. Quando abrir colchete, ele fecha sozinho. Quando você abrir chave, ele também fecha sozinho. E tem aqui o fechamento da tag também. Então, você abrir uma tag, ele também vai fechar essa tag automaticamente. Aqui eu coloquei uma outra opção aqui também, mas a gente até usa também. Mas deixa assim. E aí eu vou fechar aqui. Bom, a primeira coisa que nós vamos colocar aqui no nosso formulário é um campo chamado input. Isso aqui seria entrada. Depois que você coloca esse campo aqui, entrada, você tem que falar de qual tipo que a entrada é. Nós temos vários tipos. Nós vamos trabalhar agora com o tipo texto. Então, vamos colocar text. Tá? Essa é a entrada do tipo text, texto. Bom, agora nós podemos também colocar um nome para esse campo. Esse nome também poderá ser utilizado quando você estiver fazendo, por exemplo, o cadastramento lá no PHP. Tá bom? Então esse nomezinho aqui, ele vai ser utilizado para você obter os dados no nosso arquivo cadastrar.php, se tivermos a oportunidade. Um pouquinho mais para frente a gente fala sobre isso aqui. Tá? Mas é interessante você nomear os campos. Por enquanto, eu quero que você guarde essa informação. Esse campo ele vai ter o nome de usuário. Esse vai ser o nome do campo. E aí eu vou colocar aqui um outro atributo chamado placeholder. O que é o placeholder? O placeholder é um texto que vai ficar como uma instrução para o usuário. Assim o usuário vai ler o que está lá no campo e ele vai preencher corretamente os dados. Tá? Então, vou colocar assim, ó. Entre com o seu nome, tá bom? Terminou isso, você vai colocar aqui um espacinho, uma barra e vai terminar essa tag. Aqui na frente eu vou colocar nome e 2 pontinhos, tá bom? Deixa eu só diminuir um pouquinho isso aqui. Vou colocar um outro campo aqui também, vai ser o campo, deixa eu ver, endereço. Endereço. Esse campo também é uma entrada, tá vendo? Input, do tipo, do tipo texto, então text, name. Aí eu vou colocar aqui, ó, end. Tá? Esse é o nome do nosso campo, tá? Cuidado para não confundir o nome aqui com esse rótulo que vai aparecer para o seu usuário, tá legal? E aqui o nosso amiguinho placeholder
para poder passar a instrução correta para o usuário. Então, entre com o seu endereço, ok? Espaço, barra e termina aqui a tag. E aí, eu vou colocar mais uma coisinha aqui também, por exemplo, telefone. Mesma coisa, input, type, vai ser do tipo text, name, vai ser tel, placeholder, um outro exemplo, insira o seu telefone, dá um espaço, barra e termina a tag. E para finalizar isso daqui, nós vamos colocar o input do tipo submit. O que é o submit ou submit? Ele é um campo do tipo botão para envio, tá? Então seria um botão para você submeter os dados que estão no formulário. Quando eu falo submeter, é você pegar esses dados e é você enviar esses dados. E aí o nosso arquivo cadastrar.php vai receber esses dados e aí nele você poderá fazer um tratamento desses dados para poder exibir ou até mesmo cadastrar esses dados em um banco de dados, né? Legal. Então esse input aqui é do tipo submit. Legal. E aí eu vou colocar um novo atributo chamado de value. Tem alguns campos, pessoal, que você vai precisar utilizar o value para falar qual vai ser o valor que vai existir nesse campo. O valor vai ser, vou colocar aqui, cadastrar. Tá? Esse é o valor do nosso campo do tipo submit. Tá? Esse value ele vai aparecer em cima do botão. É um texto que vai aparecer em cima do botão. Tá legal? E aqui embaixo eu vou colocar mais um input. Type, vou colocar reset e o valor vai ser limpar. Ok, então esse campo aqui vai ser um botão também. Quando eu falo submit ou reset, é um botão, tá, pessoal? E esse valor especifica o que o botão faz. O reset, o que ele faz? Ele não apenas vai limpar, não é limpar, né? Não seria essa a definição correta. O reset ele vai devolver o formulário ao seu estado original, ou seja, ele vai trazer o formulário como ele estava no início, antes do usuário ter colocado qualquer dado, qualquer informação, tá bom? Então, feito isso, você agora vai salvar esse arquivo junto comigo. Vamos lá, Ctrl S para salvar esse arquivo. Eu vou criar uma pastinha aqui na área de trabalho. Deixa eu procurar aqui. Eu tinha criado uma pasta aqui, pelo menos no último vídeo eu tinha feito assim, né? Então tá aqui, ó, vídeos YouTube. 2 cliques aqui dentro, vou criar uma pastinha aqui, vou colocar o nome de série, formulário. Você pode colocar o nome que você achar interessante. Eu coloquei série formulário, que eu achei interessante esse nomezinho aqui, tá legal? Então eu já criei, já criei a pasta, eu entro nessa pasta dando 2 cliques em cima dela. E aí eu vou colocar o nome para esse nosso arquivo. Eu vou colocar formulário 1.html. Eu não precisaria, tá, pessoal, colocar .html, visto que o nosso tipo já é o tipo HTML. Eu só coloco esse .html para você memorizar isso e se de repente você não tem um programa como o Notepad++, mas você quer acompanhar essas aulas, você também pode estar usando o bloco de notas. E aí, na hora que você estiver salvando esse arquivo, você vai precisar colocar o .html. Tá ok? Vamos salvar o nosso arquivo. Ele já está salvo. Agora, vamos visualizar tudo isso que fizemos, só que agora no navegador. Tá ok? Então, eu venho aqui na minha pastinha. Deixa eu só procurar, né? Tá aqui. Vídeos de YouTube. Vou maximizar isso aqui. Série formulário. 2 cliques nela. E aqui apareceu o nosso arquivo, formulário. Eu coloquei formulário. Formulário ficou ótimo. Mas beleza, deixa assim mesmo, pessoal. Esquenta a cabeça. Depois você pode estar renomeando se quiser, mas vamos deixar assim por enquanto, tá bom? 2 cliques aqui em cima, vamos abrir com o Google Chrome. E aí vamos ver como é que ficou esse formulário. Legal, nosso formulário ficou lindo. Aí tu fala assim, não ficou lindo não, Fábio, ficou feio pra caramba, não tem problema. Vamos deixar ele assim por enquanto e vamos fazer um teste, né? Então eu vou clicar aqui dentro do campo do nome, tá vendo? Ó, nome. E esse textinho cinza, bem clarinho, é o placeholder, pessoal. É esse carinha aqui, ó. É o placeholder.
Então é essa informação que eu coloquei que está aparecendo nesse campo. A partir do momento que você começar a digitar qualquer coisa, esse texto vai desaparecer. E aí o que vai ficar é o texto que você colocou. Então vou colocar assim, ó. Fábio Venâncio. Venâncio. O I não está querendo entrar aqui, né? Mas beleza. Então você pode ver que agora aparece o meu nome e não mais aquele textinho do placeholder. Aqui o endereço. Colocar rua, alguma coisa. E o telefone? O telefone vai ser 13 aqui, 0000, tracinho, 0000. Telefone muito criativo. E aí você pode clicar no botão cadastrar para ver o que vai acontecer. Lembrando que no nosso amigo aqui, o Action, você definiu o arquivo que vai receber esses dados que foram colocados no formulário. Então, quando você clicar no botão cadastrar, ele vai mandar para esse arquivo. Veja que ele mandou para esse arquivo, porém esse arquivo não existe. Aí ele fala assim, ó, o arquivo não foi encontrado. Talvez tenha sido movido ou excluído. Na verdade, nós não criamos o arquivo, tá? Então, vou clicar aqui no botão voltar. E vamos testar o nosso botão limpar. Então, você vai dar um clique no limpar para ver o que acontece, tá vendo? Ele devolve o estado original do nosso formulário, ok? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que você tenha gostado, você tenha conseguido reproduzir e tomara que tenha aparecido assim como apareceu no meu navegador também. Você tenha curtido esse vídeo também. Se você gostou, deixa lá o seu like, né? Curte o nosso vídeo, comente. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Até lá!